Atacadista. Aqui é mais barato. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos os nossos amigos, a todos que nos ouvem e que nos acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, pela Rádio Chapecó 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Olhai as Aves do Céu. Conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e sobre os grupos de estudos espíritas que também temos em nossa região. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Mona Lisa Hack, da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona. Bom dia, Rony. Bom dia, Nick. Bom dia a todos que nos ouvem. Rony Pedal, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Nick. Bom dia, Mona. Só lembrando, assim, o que você falou das redes sociais, estamos no Spotify e no Deezer também como podcast em áudio, né? Realmente, tinha esquecido. Obrigado, Rony. Eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade, serei o vosso âncora dessa manhã. Cumprimentamos também o Carlos, querido amigo aqui que está nos acompanhando na área técnica. Antes de abordarmos o nosso tema de hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, cujos recados vamos ouvir agora. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Olhai as Aves do Céu. O texto que eu vou ler agora foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo,
E as palavras são de Jesus. Ele começa assim o texto. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Isto foi retirado de Mateus, capítulo 6. Então vamos começar essas questões, porque algumas vezes dá a impressão de que são textos difíceis de entender, mas na realidade vocês todos verão de que não há nada de tão difícil para a gente entender nessas palavras de Jesus. Vamos começar com a Mona Lisa. O que significa a expressão olhai as aves do céu, no contexto do ensinamento de Jesus Cristo? É um bonito texto, né? Lindo. Gosto muito desse texto. Então, olhai as aves do céu é um convite a gente olhar a nossa volta, olhar a harmonia divina, como tudo está certo, no lugar certo, no momento. Tudo acontece numa harmonia, uma orquestra que vai tocando a sua sinfonia, cada instrumento entra no seu momento. Então é para a gente olhar como Deus age para o bem de todos, para o bem da harmonia não só nossa, mas do ambiente e do planeta. E essa ação, ela ocorre através de uma coisa muito importante que muitas vezes a gente esquece, chamada providência divina. Que ela faz parte da nossa vida diariamente. E o que é a providência divina? Não é um milagre, não é nada disso. É pautada em alguns itens que nós vamos elencar aqui. Primeiro, na lei de causa e efeito, porque nada nos acontece que a gente não tenha merecimento, então a providência, ela trabalha para que tudo ocorra de forma menos penosa. Então a gente, já falamos várias vezes aqui, somos seres imortais, hoje estamos nesse corpo, mas vivemos muitas existências. Por ora, aqui talvez trazemos de outras vidas coisas que não são muito positivas, outras mais positivas, e vamos nos colocando, e através dessa colocação a gente usa uma outra ferramenta muito importante chamada livre-arbítrio. Então, conforme eu vou me colocando na vida, usando o livre-arbítrio, a providência divina vai agindo e atuando em nossas vidas. Vamos dar um exemplo assim. Quantas vezes a gente quer muito uma coisa e aquela coisa não acontece? Às vezes é a providência divina colocando a mão, porque sabe que aquilo ali que eu quero é a minha desgraça nessa vida. Então ela desvia totalmente. Diz, ó, isso aqui, Mona Lisa, nessa vida não vai ser legal, você não está preparada para isso. E às vezes uma coisa que eu nem faço ideia, a providência coloca ali e aquilo é uma coisa importante para o meu desenvolvimento. Então, já falamos aqui de duas coisas importantes. Primeiro, como a providência age e os instrumentos que ela usa. Então, é o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a nossa responsabilidade. E, claro, tudo isso que a gente está falando aqui vai ter um único objetivo: o nosso melhoramento, a nossa evolução.
Então, tudo que nos acontece, tudo, mas tudo mesmo, sempre tem esse objetivo de a gente sanar dívidas e sempre sair melhor. Então, é isso que Jesus nos convida. Olha, por que você está preocupada com isso, com aquilo? Olha, o universo como funciona numa sinfonia, a sua vida também funciona numa sinfonia. Você está na família que precisa, com os filhos que necessita, no trabalho que você tem capacidade de desenvolver. E nesses ambientes você também vai ter as suas provas, as suas expiações. E é ali que a providência vai atuando. Então, olhai as aves, olha a providência como trabalha. Olha como está tudo certo. Por isso que ele diz, né? Presta atenção, está tudo certo. Então a gente tem que entender, e por isso que eu disse que esse texto é muito importante. Que a gente tem as nossas ferramentas, mas Deus nunca nos desampara. A providência está sempre ali. Isso que Jesus está dizendo, ó. Vai acontecer o que tem que acontecer e a gente está aqui colocando a mão. Exatamente, ele está colocando a mão, nos amparando sempre, né? Nós que somos ansiosos, às vezes, queremos tudo para ontem, né? E depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas quando Jesus nos convida a olhar as aves do céu, é para que nós não tenhamos tantas preocupações excessivas com coisas que não é no momento. Preocupações desnecessárias, né, Rony? É desnecessária, principalmente na parte material. É legal ter e precisamos ter essa preocupação, na realidade, com o nosso bem-estar, com o bem-estar da nossa família, né? Mas não os excessos, porque nós podemos acumular muitas coisas e a providência divina é outra, vamos dizer, logo ali na frente, isso tudo se desfaz. E o que nós perdemos? Então, quando Jesus fala, olhai as aves do céu, que tudo é providenciado a elas, porque ela não produz nada, né? Então, sempre ali alimentada, bem cuidada. É isso que Jesus fala. Olha um pouco mais para isso. Olha um pouco mais para a natureza. Olha um pouco mais para a família. Olha a sua estadia aqui terrena. Ela é passageira, né? Então, isso que Jesus faz nos refletir, né? No começo foi bem difícil para eu entender esse texto, porque Jesus falava das aves, eu digo, mas como assim, né? Aí, estudando o Espiritismo, a gente vai entendendo sobre as criações divinas, né? Sobre todas as criaturas que Deus cria. E uma das criaturas são os animais, são as aves, por exemplo, né? Mas a principal criação é a criação do homem, quando somos criados espíritos e temos a condição de voltar para os mundos encarnados. Bom, acho que tudo que vocês falaram aí, perfeito. Veja, se uma das criações de Deus são as aves, e elas não produzem nada, mas sempre elas têm alguma provisão, né? Elas conseguem achar alimentos nos lugares, porque Deus permite que elas consigam achar esses alimentos, por exemplo, e lugares onde elas possam ficar durante a noite ou durante uma grande tempestade. Na realidade, a única criação divina que está aqui no planeta que necessita da produção do seu próprio alimento é o homem, porque a natureza em si, ela providencia para todos, né? Todas as criaturas divinas que existem nesse planeta, a própria natureza, né? Então, o único é o homem que necessita, mas a evolução do homem é bem diferente dos animais, né? Então, ele já tem condições disso, de prover seu próprio alimento. Então, a criação, ela é perfeita. Mas também nós não podemos nos apegar tanto a essa ter que produzir, que daí o nosso egoísmo fala mais alto ali da ganância, né? Porque o básico sempre nós temos. Sempre vai Quem ter. já teve problema na vida, eu duvido alguém que esteja escutando que não tenha tido problemas sérios em algum momento de suas vidas, tenho certeza que de alguma forma foi resolvido. Houve uma solução, houve um caminho, né? E esse caminho é aquilo que você falou, providência divina. Aos poucos nós somos colocados em caminhos, mas nós precisamos nos colocar no nosso lugar, né? Nós somos criaturas
e que somos regidos pela providência divina. Pela providência divina. Aos poucos nós vamos nos encaixando, vamos sendo levados para caminhos que são conduzidos por Deus, né? Então precisamos também colocar a nossa fé em movimento, não é? Rony, Jesus ensina nesse texto que a preocupação excessiva com os bens materiais pode desviar-nos do verdadeiro propósito da vida. Pode nos explicar isso melhor? Sim, tem explicação. E no próprio esse próprio texto, eu vou dizer um capítulo, um parágrafo antes do texto que você leu ali na introdução, tem lá no Evangelho dizendo assim: não acumuleis tesouros na terra, porque ele rui, ele ferruja, coisa, acumuleis tesouros no céu. Então, não estamos aqui fazendo apologia que nós não podemos ter um bem-estar melhor, não podemos conquistar algo melhor na parte material. Não, isso seria uma apologia que nós estaríamos fazendo, porque podemos objetivar isso, temos as condições para conquistar isso através do nosso trabalho, nossos esforços, né? E quem não gosta de um conforto melhor, vamos dizer, uma casa melhor, uma cama melhor, um bem-estar para a família principalmente. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que isso não tem nós. Em vez de nós ter os bens materiais e usufruir dele, Jesus quer dizer que o bem material não tem a nós. As nossas energias, as nossas preocupações, a nossa atenção voltada somente à matéria. Como Jesus disse, obtereis tesouros no céu. O que é isso? Nós melhoramos a cada dia. Buscamos a evolução moral, que é para isso que estamos aqui, nos melhorando a cada dia em nossos atos, amar ao próximo, praticar a caridade ao próximo, eliminar de nós as nossas más tendências, como a gente sempre fala, dos vícios, do ego, orgulho, vaidade, tudo isso. Isso nós levamos para lá. Porque o que temos aqui, o que conquistamos aqui, não levamos nada. O ditado popular diz que caixão não tem gaveta, né? Então não adianta eu acumular uma riqueza enorme aqui, mas ser um vazio de espírito, um vazio de alma. Aqui entra uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que é a necessidade do supérfluo. Então, muitas vezes a gente tem muito, mas não faz um bom uso, né? E eu poderia viver com pouco porque vamos falar uma coisa assim, ó. Às vezes, quando a gente tem muito, aquilo a gente se perde, porque a facilidade faz com que a gente se perca. Sim. Então, saber usar os bens terrenos é muito importante. Por quê? Porque é um talento que Deus nos empresta. Tudo que nós temos aqui não nos pertence, é um empréstimo, é um teste, ó. Eu vou te emprestar isso aqui para ver como é que você vai usar. O corpo, o dinheiro, o poder de falar, vários talentos, todos os nossos talentos é um empréstimo. Então Deus faz assim, a gente faz um acordo lá em cima, mano, você vai reencarnar, tu vai trazer isso, vamos ver como é que tu vai fazer o uso. Então vamos lá. Eu chego aqui, tenho muito dinheiro, tenho muito poder e faço mau uso. Como é que será que na outra vida eu vou vir? Será que eu vou vir com a mesma condição? É óbvio que não. Porque se é uma prova, eu reprovei, vou ter que começar do zero de novo. Então é assim que funciona. E aqui a gente não faz muita distinção do necessário e do supérfluo. A gente vive no supérfluo. Porque se a gente fosse avaliar mesmo qual que seria a nossa necessidade, sim, viver bem, ter roupa, né, se vestir, um carro, comida, sim, mas às vezes a gente tem isso 3 vezes a mais. E, atenção, quando eu desencarnar, que nem disse o Rony, eu vou levar isso? Não, vai ficar aqui. Então, esse bom uso também é bem importante. Mas assim, eu tenho 3, 4 vezes mais do que eu precisaria para viver, como eu faço bom uso dele? E outra, e principal, qual é o apego que eu tenho sobre isso? Isso é bem importante. Essa é a questão. Eu ter o bem, não o bem me ter. Porque
A gente não leva. Mas assim, então eu deixo meus esforços direto naquilo, eu vivencio aquilo, a minha ganância, o meu orgulho tá virado naquilo, e eu esqueço que o que eu levo são os meus atos, o que eu produzi, o que eu construí dentro da minha moralidade. É isso que faz. Por isso que o dinheiro é uma prova bem importante, né? Você tem 3 itens ali. É você saber ter, saber usá-lo, e se você perder, saber recomeçar. Entender que aquilo não lhe pertence. Exato. Mas sempre é o aprendizado que nós levamos. Tudo que nós fizemos de bom e de ruim também nós levamos. Não é o bem material que nós vamos levar daqui quando nós voltarmos para a espiritualidade. Acho que no final é a gente reconhecer qual o nosso objetivo aqui na vida. Por que é que nós viemos para cá? Porque se nós temos várias oportunidades de reencarnações, há de ter um motivo. Então a gente vem para cá para tentarmos ser melhores. Para todos aprender. nós. Nós estamos aqui num colégio para aprendermos o que realmente é viver, né? E deixando bem claro que de maneira nenhuma nós somos contra qualquer possibilidade de ganho, não, muito pelo contrário. Há necessidade de nós vivermos num mundo material. Tem que girar. O dinheiro tem que girar. Nós precisamos de pessoas que ganham muito para contribuir com os outros. Criar emprego. Excelente isso, gente. É maravilhoso. Nós precisamos de pessoas ricas. Precisamos. Que gerem emprego, que gerem trabalho. Com certeza. Então, o problema aí é empregar bem. Claro. É empregar bem o dinheiro. O problema é como eu estou usando esse dinheiro, se é somente ao meu favor, né? Ou se é para gerar riquezas para a sociedade. Que isso também é importante, mas nós viemos aqui para a gente aprender, a gente não veio aqui. Eu tenho a impressão, vendo algumas pessoas, de que elas vêm de férias para cá, e não é. Porque o cerne da questão foi o seguinte: eu só olhar para fora, para o material, e esquecer da minha bagagem espiritual. Pois bem, o que importa, então às vezes eu construo tudo aqui, tenho tudo, e chego lá e sou miserável. Não levei absolutamente nada. E é isso que a questão, que esse texto fala. Que eu tenho que construir aqui, mas eu também tenho que construir lá, que é o mundo espiritual. Então, o que eu estou despachando para o mundo espiritual? Né? Que é a minha bagagem espiritual. É bem isso. Porque a gente sempre fala, né, que tem muito rico, que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Não vamos generalizar, são alguns. Mas tem outros também que são tão pobres materialmente, mas arrogantes em questão moral, né? Então é o tal do equilíbrio ali que achamos pessoas erradas em lugares certos seriam, né? Mas é sempre aquilo, buscar o equilíbrio. Por quê? Porque quem evolui é individual, é cada um. E o que é essa evolução? É a evolução moral. Quando Jesus fala, e todo o evangelho nos traz para o bem-estar espiritual. Tanto que Jesus já fala, meu reino não é desse mundo, e o nosso também não é aqui. Estamos aqui somente de passagem. E 80, 90 anos é tão rápido para passar, que quando voltamos para casa, na espiritualidade, vai ficar, como é que diz, os nossos frutos vão ficar aqui. E o que eu fiz de bem? Eu produzi melhores frutos, melhores sementes, ou eu produzi frutos ruins, azedos, amargos? Então é isso. Quando nós voltamos para casa, nós vamos ver o quanto nós evoluímos moral e o que nós produzimos. Somente isso. Não é o bem material que nós acumulamos ou passamos uma encarnação aqui terrena, que nem o Nick disse, de férias, né? Meus queridos, então quero dar um grande bom dia e um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, que estão dando o bom dia. Ana Loza, Lia Bolger, o Idacir Andrigue, o Ricardo Campagnoni, o Jair Barbosa, lá de São Lourenço,
Jutaí Lacerda, Nair Vieira dos Santos, a Marisa Valdameri, a Salete Pezenato, muito obrigado, o Dair Marca, Lucas Venâncio, Edmeia de Fátima, a Reni Lise e a Sandra Moraes, muito obrigado a todos. Mona, diferente de uma interpretação passiva, esperar que tudo caia do céu, né? O Espiritismo ensina que devemos confiar em Deus, mas também fazer a nossa parte. Como é que a gente pode fazer a nossa parte? Muito bem. Então eu sei que existe a providência divina, eu vou ficar aqui sentada esperando que ela faça tudo. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer a nossa parte para que as engrenagens andem, para que tudo funcione. Então, é eu me colocar, né, na posição que realmente eu preciso, que é buscar, procurar, tentar me melhorar. Estou precisando de um trabalho, eu não vou ficar sentada em casa esperando que o trabalho bata na porta, eu tenho que ir atrás. Então é isso. E acreditar que a providência divina, no momento certo, na hora certa, tudo vai encaixar. Mas eu tenho que fazer esse movimento. Então o texto convida a gente a fazer esse movimento. A não ficar esperando, mas se Deus prover tudo, eu vou ficar aqui e tudo vai vir do céu. Não, não existe isso. Nós somos cooperadores na obra divina, então nós temos a nossa parte, a nossa missão, a nossa função aqui. Cada um tem a sua função e tem que desempenhá-la. Seja buscar, seja se melhorar, seja ajudar os outros. E a gente tem que sair da gente e caminhar. É isso que ele convida a gente a fazer. Então a passividade não vai levar a lugar nenhum. Nós vamos ficar ali estacionados e vamos perder a encarnação. Eu preciso me movimentar, mesmo que eu movimente errado, mas eu estou tentando. Então, aí que entra o uso do meu livre-arbítrio, as buscas, as tentativas. E as tentativas são feitas de erros e acertos. Eu vou tentando até que eu acerto, até que eu compreenda, até que eu entenda. Digo, poxa, então não é assim, né? Eu sempre conto uma história que as pessoas gostam muito. Eu sempre digo assim, que tem a historinha é bem curta. Capítulo 1. Lá na frente tem um buraco. Eu vou andando, caio no buraco. Capítulo 2. Lá na frente tem um buraco, eu vou andando, eu olho o buraco, caio de novo. Capítulo 3. Tem um buraco. Eu olho o buraco, eu penso, não, mas eu vou de novo, caio no buraco. Capítulo 4. Eu olho o buraco, tento desviar, caio de novo. Capítulo 5. Eu olho o buraco, analiso bem e consigo passar. É assim a nossa vida. A gente erra, até que um momento a gente, acertei. Mas a gente tem que fazer esse movimento. Para mim cair nesse buraco, eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que buscar. E é isso que o texto convida. E já o texto do debate de hoje já diz, né? Olhai as aves do céu, né? Ela não providencia nada. Mas também elas não esperam o prato de comida. Elas vão buscar. Elas vão buscar. E com nós também é assim. Nós temos que estar em movimento, que nem você falou. Nós temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço, buscar as coisas, buscar o nosso alimento, buscar a nossa proveniência. A espiritualidade, Deus, nos proporciona muitas oportunidades. Mas é que nem você disse, Mona, ela não vem bater na nossa porta. Nós temos que ir lá buscar. O próprio Evangelho diz, batei e vos abrirá. Buscai e acharei. Então, para achar, nós temos que buscar. Nós temos que fazer esse movimento. Sair da nossa inércia e ir atrás, para que tudo esteja ao nosso dispor. E mesmo que erre, levanta a cabeça, tenta de novo. É assim que funciona, né? Uma analogia que nós podemos ver é, por exemplo, na nossa alimentação. A nossa alimentação lá em casa acabou. Nós vamos para o mercado. Lá está disponível toda a alimentação necessária. Então, é isso que nós temos. Nós temos que fazer esse movimento de ir buscar. As coisas estão ali. Ela não vai sair caminhando e vem lá, Rony, eu estou precisando de um trabalhador, vem lá trabalhar comigo. Rony, a comida está lá. Não é assim que funciona. Nós precisamos estar à disposição fazendo todo esse movimento. Se nós não tivermos vontade disso, por que Deus vai dizer, tá aqui, filho? Tem gente que diz, poxa, mas eu erro tanto que é preferível eu ficar quieto em casa, né? Então, deixar bem claro que Deus leva
dá realmente importância à nossa intenção. Uhum. Né? Qual é a nossa intenção? Mesmo que eu erre, se a intenção for de acertar, Deus leva em consideração a intenção. Tá? Então, isso é bastante importante. Né? Quero mandar também um abraço aos que estão nos dando bom dia. Para o Marcos Zanetti, querido amigo lá de Xaxim, a Edna Benvenuti e a Edila Chiarello. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. E dentro de tudo isso, né, Nick, o que nós precisamos ver é o nosso esforço que fizemos para ultrapassar essas dificuldades. Isso é meritoso para nós, sim, como espírito, né? Então, temos dificuldades, sim, precisamos nos movimentar, às vezes passamos por uma turbulência, mas todas essas turbulências que nós passamos aí nos fortalece cada vez mais. Sim. Na fé, principalmente, nós saímos de lá mais fortalecido em tudo, né? Então, o meritório é o esforço que nós fizemos para ultrapassar essas barreiras. Perfeito. E é isso que vai contar. É bem isso. Rony, então, muitas vezes, a ansiedade e o medo do futuro nos afastam da tranquilidade. Isso a gente vê diariamente, né? Pessoas ansiosas e com medo do que vai acontecer. Preocupação excessiva no dia de amanhã não nos permite viver hoje. O que Jesus quis dizer, então, a cada dia cabe o seu mal? Se nós olharmos, tem aquele ditado que passamos a nossa vida inteira pensando no futuro, remoendo o passado. Às vezes reclamando, às vezes só falando dos momentos bons que tivemos, pensando nisso e pensando lá no futuro. E esquecemos de viver o momento que é chamado presente. Que é o mais importante. Que é o mais importante, o presente. E muitas pessoas conseguem fazer isso. Esquecer de viver o presente só almejando o futuro, aquela ansiedade de que o amanhã chegue, né? Uhum. Gente, vamos respirar um pouco, vamos viver o hoje. Porque se nós não vivemos nem o momento e nem talvez amanhã não chegue, o que nós produzimos aqui de bom? O que nós nos melhoramos como seres encarnados aqui, tendo essa experiência? Então, é preciso regredir. Por isso que Jesus fala, a cada dia o seu mal. Não vamos sofrer o porque não chegou ainda. Vamos cuidar o hoje, cuidar o momento. Ser feliz por estar aqui, viver esse momento. Lá na frente, nós precisamos ter objetivo? Sim, e muito bem planejado. Porque nós somos falhos ainda e se não tivermos um objetivo de chegar lá na frente, por exemplo, com algo melhor do que temos hoje, nós ficamos acomodados. E quando nós nos acomodamos, nós esquecemos tudo. A parte material, a parte espiritual principalmente. E não produzimos nada. Porque nós nos acomodamos, nós não vamos buscar uma boa leitura, uma leitura edificante, a melhoria do seu ser em si, transformando você numa pessoa melhor, tirando os seus vícios, seus egos e tal. Nós deixamos de lado tudo isso quando nós acomodamos. Então, nós precisamos fazer esse movimento e ter o objetivo do amanhã, mas vivenciar o momento, o presente, não com aquela ansiedade, esquecer do hoje e querer saber o que vai acontecer daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 5 anos. Aí que entra a fé, né, Rony? Porque veja bem, o passado passou. O que ele serve para nós? É aprendizado. Experiência. De olhar e dizer, eu fiz isso, aquilo, não posso repetir. O futuro, a Deus pertence. Que nem diz o ditado, eu não sei. Porque o futuro agora, nesse exato momento, eu estou construindo o meu futuro. Com os meus pensamentos, com os meus atos, com as minhas atitudes. Então, ele vai refletir logo ali. Se eu estou preocupada, o que reflexo eu vou ter? A ansiedade, a doença. Agora, se eu sento a minha vida na providência divina, na fé que Deus provê tudo, que está tudo certo, então eu tranquilizo e sei que aquilo ali na frente, que logo vai me acontecer, e claro, eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho que ajudar nisso, eu sou responsável por isso. Como é que eu sou responsável, Mona Lisa? O que eu estou pensando? Como é que são meus pensamentos? Como é que é a minha vibração? Que tipo de emoção eu produzo? Tudo isso vai refletir logo ali.
Então, se eu produzo emoções negativas, se eu sou colérico, é óbvio que aqui no futuro, e o futuro é amanhã, agora, né? Logo minutos depois eu vou desenvolver uma doença, eu vou desenvolver outras coisas que eu não vou gostar. Então, eu construo o meu futuro, mas eu construo o meu futuro com o presente, com os meus atos, com as minhas atitudes, como que eu estou me colocando, como é que eu acordo todo dia. Bom dia, Deus, hoje vai ser um dia maravilhoso, eu já estou jogando isso para logo em seguida. Então, é isso que a gente tem que refletir. Eu acordo, eu digo, bom dia, por quê? Né, exatamente. De repente, eu tendo essa atitude, eu saio 5 minutos atrasada, mas eu não fico colérica. Eu digo, poxa, me atrasei. Era para evitar algo ali na frente. É a providência divina atuando em minha vida. E isso acontece todos os dias. Deus, através da providência divina, tira pedras e pedras do nosso caminho que a gente não se dá conta. A gente não tem noção do que é tirado da nossa existência. De coisas que iam nos acontecer, de tragédias, de desgraças que vão sendo retiradas. Porque a providência está a todo momento trabalhando. Então, se a gente senta o nosso coração e a nossa fé em Deus, diz, Deus, hoje vai ser um maravilhoso dia porque está em tuas mãos e eu vou fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Eu vou ser feliz, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou despejar bem. Eu sempre digo, onde passar, leve perfume, leve rosas, deixe uma presença positiva. A gente vai agariando amigos espirituais e vocês não têm noção como é que a espiritualidade trabalha em nosso favor. Então isso é muito importante, é muito, muito importante para a nossa vida. Mas é que assim, ó, nós buscamos muito a parte material e isso nos remete à ansiedade. Mas está na hora de mudar, Rony. Está na hora porque nós estamos na era do espírito. É que nós queremos vivenciar tudo ao mesmo momento e não é assim. Tudo tem seu tempo. Mas nós não gostamos disso, de esperar. Então isso nos deixa ansioso e cada vez mais vamos ficar mais ansiosos e daí nós queríamos o amanhã e daí já estamos já querendo a semana que vem, a outra semana, então tudo isso nos remete a todas as causas que você comentou, Mona, e por causa da ansiedade, por causa de querer viver lá na frente e realmente esquecemos do presente, que já tem um nome, né? Presente. O Espiritismo, ele nos chama para uma responsabilidade maior, né? Assumirmos a nossa vida de forma plena, né? Assumirmos mesmo, deixar de lado as coisas que realmente não são tão importantes, né? Que fazem parte da nossa vida material, mas elas não são importantes. Como a gente reage aos fatos que muitas vezes não dependem da gente, né? Os fatos acontecem porque outras pessoas estão vivendo ao nosso redor. Então, isso é natural que aconteça. Todos têm a possibilidade de fazer escolhas. Portanto, o que importa são as minhas escolhas. As escolhas que eu faço para a minha vida, que vocês acabaram de dizer. O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou lendo? Né? Será que eu fico o dia inteiro olhando a vida dos outros no celular? Né? Isso nos causa muito mal, porque nós temos que viver a nossa vida, entendeu? Deixar um pouquinho a vida dos outros de lado, a curiosidade de saber como as pessoas estão. Gente, né? Isso são escolhas. O que a outra pessoa vai colocar, nós estávamos falando anteriormente, fora do ar, sobre isso. O que elas colocam aqui são só as partes boas da vida e o sofrimento que essas pessoas têm no dia a dia. Elas não colocam no celular, não colocam nas redes sociais. Então, vamos deixar um pouquinho de lado isso, porque acaba sendo um pouquinho futilidades, né? São futilidades da nossa vida. E realmente escolhermos por coisas boas, assistir coisas que nos causam, que nos tragam informações, que nos ajudem no dia a dia, que nos tragam palavras de alento, de ajuda. Mas são escolhas minhas. Se eu ficar assistindo só coisas, só besteira, isso realmente vai me constranger. Vai causar uma ansiedade e talvez um certo medo porque eu não consigo fazer a mesma coisa que os outros colocam nas redes sociais. Então, nos responsabilizarmos e fazer escolhas para o nosso bem. Sabe? Deixar de lado as coisas que talvez a sociedade nos cobre, porque isso não tem nada a ver com a nossa vida. Nós somos ser íntimos, nós somos ser individuais, nós precisamos evoluir. De maneira nenhuma
Claro, a gente vai continuar vivendo, né, nessa sociedade, mas não é ela que deve nos trazer a tranquilidade, a paz. Não, né? não é. Somos nós mesmos que fazemos isso, né? Meus queridos, então... E quando nós começarmos a viver essa tranquilidade que você fala, Nick, e ver e entender que a providência divina ela sempre é necessária, nós começamos a vivenciar algo melhor dentro da nossa família. A paz e a tranquilidade que nós temos dentro da nossa família, ela muda bastante. Por quê? Porque nós entendemos que, além do, lógico, o nosso esforço do dia a dia de buscar e estar sempre à disposição da espiritualidade, mas assim, nos traz a paz, porque entendemos que as coisas vêm fáceis, e elas vêm fácil. Nós que somos ansiosos, nós que queremos tudo para ontem, e não é isso, tudo tem seu tempo, mas facilita as coisas. Acho que daí nós entenderemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Exato. Agora, quanto mais ansioso nós somos, quanto mais coisas queremos, futilidades queremos, muito mais percalços nós vamos ter para ultrapassar isso. Com certeza. Oi também aqui para o João Carlos dos Santos, nosso querido amigo Volmir Lopes, a Carme Meirelles, a Valdirene, nossa amiga trabalhadora, estudante lá de Ceará. Obrigado, a Valdirene, a Mayumi, trabalhadora do Amor e Caridade, a Dirce Lira. Olha o que o Volmir Lopes está falando aqui. A tranquilidade e a paz de nossa existência inicia da própria aceitação da condição a que viemos. Isso Todos é muito nós, importante. Importantíssimo. Todos nós temos uma condição. E às vezes não aceitamos, aí causa essa ansiedade. Nós precisamos, obrigado, Valmir, nós precisamos aceitar realmente as nossas condições atuais. Exatamente. Porque logo ali, na próxima encarnação, com certeza irá mudar, né? Se eu fizer por merecer nessa. Com certeza. Meus queridos, então, antes de encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189, WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Olhai as aves do céu. Mona, existe a ação diária da providência divina em nossas vidas. Por que nós ainda não confiamos? Por que ainda sofremos tanto? O que nos falta, Mona? Nos falta muita coisa. Paciência primeiro, né? Mas vamos lá. É que a gente chega aqui, ganha um corpinho novo, ganha um véu de esquecimento e vamos nos envolvendo com esse mundo material. E o mundo material hoje ele é muito apelativo. Né? Vamos lá para os anos 70, onde a gente não tinha toda essa tecnologia, era uma coisa diferente. Anos 80, já foi entrando algumas coisas. Anos 90, 2000, então nem se fala. Hoje, olha o apelo que a gente tem externo. Tudo no mundo vibra externamente para que a gente não olhe para a gente.
E a aceitação, a compreensão do mundo não estão nas coisas externas, estão nas coisas internas. E exatamente o que o nosso amigo falou, é a gente aceitar onde a gente está, com o corpo que a gente está, a forma que a gente está, com a família que a gente está, é imprescindível para que a jornada seja positiva. Se eu não aceito o corpo, eu vou buscar coisas externas. Então, hoje, a moda é harmonização facial. Não tenho nada contra, tá, gente? Acho que a gente pode melhorar. Mas tem gente que fica escravo disso. Cada pouco tá fazendo ao ponto de se deformar. Podem ver nas revistas, nos jornais, eu não estou falando bobagem. Então, o que é? Quer esconder tanto uma coisa externa, melhorar para esconder uma coisa interna. O problema é onde? É interno. Busco, às vezes o exercício físico e malha, corre, faz isso, faz aquilo, mas não pensa um minuto no que eu posso, o que eu fiz hoje, o que eu tô tentando esconder, o que eu tô tentando tapear. Quem sou eu? Quem o que sou eu tô precisando? Por que eu quero descontar essa energia? Porque a ansiedade, meus amigos, é uma inquietação do espírito. E por que o meu espírito está inquieto? O que não faz com que eu fique desconfortável e eu não aceite muito bem este corpo, essa vida, a família que eu estou? Alguma coisa tem. Por que eu fico como se eu estivesse com uma roupa que está pequena ou está muito grande? E isso é o convite a viajar para dentro da gente e pensar, por que eu sou inquieta? Por que acontece isso? Então, o aceitar o que eu sou, onde estou, com o que eu é imprescindível. Segundo, ter noção de como eu estou empregando o meu livre-arbítrio. E sempre esse livre-arbítrio ser pautado na fé. O que é a fé? É confiança na providência divina, é saber que eu vou fazer a minha parte e que Deus está fazendo a dele. Eu sempre digo, a fé é aquele local que você não vê nada, tá assim, ó, só aquela neblina e eu vou colocar o meu pé, mas eu não sei se tem alguma coisa embaixo, mas a fé faz com que eu saiba, tenha certeza absoluta que ali eu vou ser escorado. E eu vou colocar meu pé e Deus vai me escorar. Então, desenvolver isso, sair um pouco dessa excitação material que é um apelo constante. Hoje a pessoa, ela só é feliz se ela é vista. Ela só é feliz se ela é lembrada. Então, a rede social, gente, ela pode ser muito positiva. Muito. Ela nos ajuda muito. Mas eu vejo assim há 5, 6 anos, quanta doença essa rede social vai trazer para os nossos jovens, para as nossas crianças. Hoje, as crianças com 10, 12 anos, todas ansiosas. Nós estamos com um problema sério, porque isso causa uma excitação no cérebro e pesquisas recentes que é como um vício de cocaína. Sim. Como um vício de cocaína. Então, veja, o que vai ser a nossa geração futura? Como é que vai ser? Se hoje a gente já está vivendo uma sociedade indiferente, egoísta, individualista, vocês imaginem daqui 10 anos, que hoje não tem mais voltar atrás da rede social. Não tem mais. Hoje tudo empurra para isso. A escola, tudo é no aplicativo, tudo é ali, né? O nosso trabalho. Então, que equilíbrio, a questão é que equilíbrio emocional eu tenho para lidar com isso? Como é que eu estou trabalhando isso? Isso é muito importante. E a fé para a gente viver nesse mundo é imprescindível. Só que a fé eu construo de dentro para fora. Não são nas coisas externas. Então, eu tenho que me conhecer. Essa viagem interna é imprescindível para cada um de nós. Por isso que o Evangelho diz, conheça-te a ti mesmo. Para quê? Para que nós sabemos aonde nos altera certas coisas, por exemplo, nos deixa ansiosos com algumas coisas. E quando chega esses pontos, esses momentos, que nós saibamos a fazer a reflexão. Isso é bom para mim? Isso não é. O que isso vai me ensinar? O que isso vai produzir de útil para mim? O restante a gente elimina. A partir do momento que nós nos conhecemos literalmente, e muito poucos fazem essa reflexão de olhar lá para dentro, porque é difícil. É porque a gente vai ver coisas que a gente não vai gostar. É difícil, porque eu sempre falo, Mona, explica ali 10 qualidades suas. Você automaticamente, 10 lista aí, muito mais que isso, preenche 3, 4 folhas, né? Agora,
preencha os defeitos. A gente fica meio envergonhado, meio acanhado, 1, 2, e não fala muito, né? Por quê? Porque os nossos defeitos a gente sempre vai para baixo do tapete. E quando a gente vai fazer análise interior, se conhecer, a gente vai ver esse montinho de sujeira embaixo do tapete. E não vai gostar, infelizmente. Mas claro assim, que não. quando a gente consegue a olhar para dentro, se conhecer, eliminar essa sujeira toda, e realmente, cada momento, cada coisa que nos acontece no dia a dia, nós refletir, isso vai me adiantar? Isso vai me prejudicar? Ou, que lição isso está me ensinando? O que eu preciso aprender com isso? A nossa vida, ela fica melhor. As redes sociais, que nem você falou, Mona, cada vez mais. Diz que está chegando a 6G aí, que é um salto quântico enorme aí, que nós temos que ter muito cuidado com nossos jovens, porque o submundo disso nós sabemos que tem. Mas assim, vai ser um salto quântico. Então, o mundo está se preparando para umas coisas muito mais do que temos hoje. E não vai parar isso. Mas assim, é a empregabilidade que nós damos para isso. É o que nós estávamos falando lá atrás, no início do programa. É nós ter isso para nosso benefício, não isso ter nós como escravo deles. E é isso que está acontecendo, né? A gente está escravo das redes sociais. A gente vive, eu acho que isso, desde sempre, a gente vive muito no automatismo, né? A gente acorda, trabalha, volta para casa almoçar, volta a trabalhar, vem para casa à noite, liga a televisão e vai dormir depois. Isso é um automatismo para eu realmente lembrar dessa passagem que veio bem antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Para você realmente fazer essa análise de quem é você e do que você precisa para melhorar, você vai ter que, depois que você fizer essa análise, abrir mão de algumas coisas na vida. E é isso que eu acho, tenho a impressão de que as pessoas não querem, abrir mão. Não, para mim me melhorar, eu vou ter que deixar de fazer isso, isso e isso. Ah, não, mas eu gosto tanto. Ok. Como a gente falou na questão anterior, escolhas. Sempre escolhas, né? É que o abrir mão, às vezes, de certos confortos, por exemplo, quando a gente fala de sair de casa, tirar a bunda do sofá para ir para uma igreja, ou para um estudo espírita, ou qualquer lugar que beneficiaria na parte intelectual e moral, tira do conforto. E não é bom, às vezes, sair do conforto, né? Isso aí. Então tá, vamos lá. Rony, qual o grande ensinamento essa passagem nos traz para o nosso uso diário nas nossas vidas? Como o Evangelho todo nos traz uma grande mensagem, para que nós tenhamos confiança na providência divina, tenhamos fé. A fé, quando a gente fala da fé, é uma fé raciocinada, que o Espiritismo nos ensina muito. É onde que você tem a certeza do amparo divino. É a prática do amor e da caridade que nem Jesus nos ensinou. É ter a confiança e vivenciar o momento. Não querer vivenciar o amanhã ou remoer o passado das coisas ruins ou as coisas boas que nós tivemos no passado. Isso tudo foi uma experiência que nós tivemos no passado e nos fortaleceu e nos trouxe até agora. Então vamos vivenciar o agora. Não pensar tanto no futuro. Sim, ter o projeto para lá para frente, vamos dizer, ter um projeto para uma boa casa, uma boa família e tal. Mas o que eu estou fazendo nesse momento? O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou confiando na providência divina? Ou eu estou baixando a cabeça, botando aqueles tapumes que a gente fala sempre que nem os cavalos de padeiro, né? Bota os tapumes do lado e trabalhar, esqueço de família, esqueço para querer acumular tesouros na terra, né? Então, é essa mensagem que esse texto quer nos chamar. Sossegar, refletir, entender que a providência divina está ao nosso lado, providenciando tudo isso. Confiança. Principalmente confiança na parte espiritual, na parte de Deus, que Ele providencia tudo.
temos que fazer a nossa parte. Não é que nem nós falamos lá atrás, de ficar lá em casa, sentado no sofá, que as coisas vêm até mim. Não vamos bater lá na porta, lá dizer, ó, tá aqui, ó, meu irmão, tá aqui, meu filho, Deus não vai falar isso, tá aqui, meu filho. Ele colocou toda a natureza, todo o planeta Terra para isso, para que nós tenhamos os benefícios disso, usufruímos os benefícios disso. Mas se eu não buscar e confiar, principalmente. Eu acho que a frase derradeira aí que encerra, né, o texto é: a cada dia cabe o seu mal. Então é o convite de Jesus que a gente olhe como o mundo é lindo, é uma sinfonia, que tudo é providenciado. Claro que muitas vezes, meus amigos, o que nos é providenciado não é exatamente o que a gente gostaria, mas é o que a gente necessita. Então a gente tem que entender isso, porque se a gente se revolta, a coisa fica pior. Então procurar entender por que isso está chegando para mim, né? Mas é o que eu preciso. Então vamos fazer ali uma limonada, que nem diz, dos limões uma limonada. E a cada dia cabe o seu mal, é viver cada dia como se fosse o único, porque eu não sei o momento que Deus vai me chamar para retornar. Né? Às vezes eu estou vivendo e chega a hora, que nem aquele texto que está fantástico do Humberto de Campos, que o irmão tinha que trabalhar, mas daí ele sempre dava uma desculpa, né? Mas agora eu tenho que comprar uma casa, daí a Providência vinha e ajudava. Agora eu tenho que aumentar a minha empresa, agora a Providência vinha e ajudava. Agora isso, agora aquilo, devei os filhos, devei os netos, e tudo ele botava empecilho. Chegou uma noite que ele foi fazer o evangelho, ele abre o evangelho, ele reza, vem o anjo e diz: agora é teu momento. Não, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, agora que eu ia trabalhar para caridade, não, mas agora é a hora de você retornar. Então não viver assim, é viver cada dia. Hoje é um dia especial para mim. Para todos nós. É um dia único, ele não vai voltar. É o único dia que eu vou ter para fazer, para sorrir, para talvez ajudar as pessoas que estão... E esse dia vai ficar marcado, ele não vai voltar. Amanhã é outro dia, eu não sei se eu vou acordar para ele. Eu não sei se eu vou estar desperto, se eu vou estar com meu filho, com a minha família. É isso que Jesus quer dizer, a cada dia cabe o seu mal. Então vamos construir o bem hoje, agora. Amanhã eu não sei se os meus amigos não vão estar lá me velando. Não é verdade? Então vamos trabalhar agora. Amanhã, bota na mão de Deus. Se eu acordar, obrigada a Deus, mais um dia na minha vida. Então é isso que a gente tem que ter consciência para viver bem. E viver hoje, né? Viver como fosse o último dia da nossa vida. Amanhã, quando nós acordarmos, de novo, e de novo, e de novo, até chegar o dia de voltar para a espiritualidade. Exatamente. Nós temos uma grande necessidade de a gente, talvez, começar a olhar quem nós somos, né? Não quem nós somos para a sociedade, quem realmente eu sou, né? Para você mesmo. Para mim mesmo, né? Fazer uma reflexão do que eu posso fazer, né? Tu sabe que um dos relatos do Chico fala que de todos os espíritos que ele atendeu durante o tempo de vida que o Chico Xavier estava aqui no nosso planeta, o maior sentimento de todos os espíritos é quando eles chegavam no mundo espiritual, eles se arrependiam de ter perdido o tempo, gente. Vou repetir, os espíritos todos chegam no mundo espiritual e se arrependem do tempo perdido. De não ter feito o que podia ter feito. De não ter feito o que poderia ter sido feito. Então vamos aproveitar, gente. A gente tem a oportunidade dessa encarnação para isso. Para isso, e nós estamos sendo conduzidos por Deus. Nós temos todos os nossos mentores, nosso anjo da guarda. Por favor, vamos acreditar, vamos ter fé de que Deus nos conduz sempre pelo melhor caminho. Meus queridos, infelizmente estamos acabando o nosso programa de hoje. Quero convidar a todos que participem conosco do próximo programa, sábado que vem, das 7 às 8 horas da manhã, o programa Hora Espírita. Agradeço então, Mona, muito obrigado. Agradeço, desejo um ótimo final de semana e uma excelente semana a todos. Rony? Obrigado a vocês pela companhia e obrigado ao nosso ouvinte que nos acompanha toda semana. Hein? Obrigado a todos que nos acompanharam, o Carlos que nos ajudou, e vamos fazer uma semana maravilhosa, um final de semana lindo, e uma semana com muito trabalho, dedicação, família do lado e muito amor. Um abraço a todos.